Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Vamos levar nossos pensamentos a Deus e vamos agradecer Ele por ter permitido nós aqui hoje, esse culto que estamos iniciando, pelo dia que nos deste, pelas visitas e que Deus nos abençoe também. O pregador, o senhor irmão Toninho, no passado ele pregou bastante vezes aqui o tempo do irmão Félix. A gente já está acostumado com ele, conhece bastante, há bastante tempo. Então vamos orar. Amado Deus e Pai, queremos te agradecer por mais este momento, o Senhor, que está nos concedendo agora, por este ar que estamos respirando, pela vida que nos deste, pela salvação em Cristo Jesus, pela presença de cada um aqui junto de nós. Pedimos também que nos abençoe, que o Teu Espírito trabalhe nos nossos corações, no coração do pregador e dos ouvintes e dos hinos que vamos louvar o Senhor. Pedimos, Pai, em favor dos nossos irmãos em Cristo, que estão em outros lugares, as igrejas que reúnem também em cada local onde Tu colocaste, os pastores, dirigentes. E pedimos também em favor da família de nossos filhos, onde estão neste momento, cada um nos seus locais. Pedimos aos irmãos que estão enfermos, aqueles também que estão afastados, que estão desanimados, que Tu possa, através do Teu Espírito, Santo Espírito, possa voltar para o rebanho. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Então vamos começar a louvar o Senhor, irmãos. Montões de dificuldade. O irmão José Vicente, que é do cantar também. Então vamos começar com o 239. Quando você escolhe o hino,
que eu pus o Bluetooth. Dá uma olhada, irmão Daniel, se eu coloquei o Bluetooth aí na... Olha, ele tá aí? Sim. Obrigado. Olha o hino. 167. Não entendi. 167. 167. Ah,
Temos a visitar, primeiramente, irmão Antônio, sobrenome? Antônio Sérgio Ferreira Mendes. Antônio Sérgio Ferreira Mendes. Seja bem-vindo, a esposa? Renata. São de Eduardina, ele também, Deus permitir, vai ser o pregador da noite. Tem a irmã Vitória e a Maria Clara e a Rebeca, Maicon, sejam bem-vindos, a Elisa, o irmão José Vicente, a irmã Odete, um prazer também, está por lá dentro, mas por favor. Foi membro aqui da igreja aqui, então estão lá em Vilândia, estão visitando nós hoje aqui, e sejam bem-vindos. E o seu João também é meu vizinho lá também. Minha mulher convidou ele hoje lá dentro de casa, né? Ele falou que vinha, veio. E também tem o José Carlos de Souza, comentando a linguajar do Antônio. Tem o Donizete, irmão da irmã Rose, cunhado do irmão Daniel. Tem o Félix. E tem o Luiz Fernando também, que é a mulher que parece que convidou ele hoje. Você viu? Então seja bem-vindo. E o Guerino também, Pagamice. Como diz o meu primo Sérgio, lá tem Puracunhas, Nezão. Que o certo é falar tem Puracunhas, Nezão, por apelido. Sejam bem-vindos. Eu vou cantar um solo. Até já falei aquela hora, falar de novo. Quem me espertou cantar foi a irmã Marina. Domingo passado, então ela falou: pastor, não volta, canta solo nos cultos. Escreve num papel para o senhor. Eu tenho as músicas do Luiz Carvalho, de Gar Martins no tablet. Aí eu cantei no domingo à noite, cantei as 100 ovelhas no teclado. E ontem eu cantei na sanfona O Amor de Deus. E hoje Deus me deu cantar o que Tiago diz no capítulo 3. Até que ele canta o outro, mas eu acho que vou cantar o Dobra Joelho. Não sei, será que está no meu pensamento. Não vou achar ele aqui, que eu sei decor, mas pode dar uma falha, né? Dá um branco na mente e nem esquecer. Quem tiver voz, quiser cantar, o refrão canta. Dobra o joelho em oração, freia a tua língua, cuida do irmão. Ser santo demais, olhando somente o que os outros fazem. Na palavra de Deus não preste atenção, só vê o defeito nos outros irmãos. Dobra o joelho em oração, freia a tua língua, cuida do irmão. Dobra o joelho em oração, freia a tua língua, cuida do irmão. Se tu olhas pra mim, esquece de ti, e não poderás andar na luz. Só vê meu defeito, não olha Jesus, só Ele é perfeito e ao céu nos conduz. Dobra o joelho em oração, freia a tua língua, cuida do irmão. Dobra o joelho em
cuidar do irmão. Os nossos irmãos, se a Bíblia nos fala da condenação, tira a trave do teu olho para poder falar. Olha tua vida e começa a orar. Dobra o joelho em oração, freia tua língua, cuida do irmão. Dobra o joelho em oração, freia a tua língua, cuidado, irmão. Amém. Preciso trocar o fone, tudo emendado de ferradado, pus fita isolante, ela vaza o ar e não dá, não pode abrir muito, né? Só assim. O compasso ela perde por causa disso. Vamos quebrando o galho. Vamos rapidamente os pedidos de orações. Primeiro eu vou orar, nós vamos orar, que foi pedido, que eu falei ontem. O pessoal acha aqui. É difícil achar. Ele era de Osasco, eu falei ontem. Aqui eu não vou procurar perder tempo. Chama o irmão Kleber e Débora. Então eles pediram aos escreventes: ô pastor, escreveram para mim, ora, falando sua igreja, ora, em favor. Estamos passando por uma série de enfermidade. E assim, eu vou resumir, né? Então vamos orar em favor dele. Chama Kleber, mas é a Débora, a esposa dele, lá da Igreja Batista de Osasco. Deve ser da igreja do pastor Eduardo Cadete, lá de Osasco. Vamos orar em favor dele, da igreja lá também, do pastor, todos eles, né? E também, agora quem pede? Nossa família, a Mancácia também, toda a família. A irmã Rosa também gravou um áudio para mim que não está podendo vir no culto, difícil, então. A Heloísa, não. Certo, que Deus abençoe, se for da vontade dele, né? Pedimos isso a ele, que Deus ajude vocês. A irmã Sônia, a família, o irmão Luiz Fernando. O irmão Cidinho também pediu oração. Ontem eu conversei com ele, ele pediu oração também. Minha família está longe. Família da irmã Maria, que está longe. A irmã Marina. Uhum. Peço por toda a minha família também, a Vanessa, as crianças, Gabriel trabalhando lá em São Paulo, Michele aqui também. E também, pedido da... Ela manifestou a fé, Deus conhece o coração, manifestou a fé à igreja, então, podemos chamar de irmã, Deus, quem vai saber bem isso é Deus. O irmão Antônio também, a saúde dele, obrigado pela semana de estar aqui. O irmão José Vicente. Agradecimento a Deus. Certo. Por tudo que Ele tem feito por nós, nossa vida, nossa saúde, nossos filhos. Amém. Eu, José Carlos também. Eu vi alguém levantar a mão aí, olhando para um lado. O senhor João também, pediu oração a favor dele também. Quem mais? Nossa família também. O irmão Jorge Stilly e a família dele também. Também vou pedir ao irmão Daniel, se eu tenho ele aqui, que faça essa oração. E ela é uma do pastor, do irmão Toninho, que vai trazer a mensagem também, irmão Daniel. Bendito Deus e eterno Pai, perdão te peço por minhas muitas faltas diante de ti.
Viemos neste momento, Senhor, rogar em favor de cada pedido que foi anunciado e daqueles que não foram anunciados. Tu és conhecedor dos nossos corações, possa estar socorrendo cada um segundo as nossas necessidades. E te agradecemos pelos aqueles que estão agradecidos, esse temos motivo a todo momento para te agradecer, e sempre temos também algo especial. Que o Senhor abençoe a cada um, a cada necessidade e a cada coração agradecido. Rogamos-te em favor do mensageiro, que o Senhor possa usá-lo mais uma vez entre nós, dando-nos o grande privilégio e prazer de revê-lo e ouvi-lo. Amém. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Pedimos que, de uma forma humilde, que em meio às tribulações, em meio ao esquema deste mundo, os Teus filhos, que não venhamos a desfalecer, mas que possamos ser luz onde estivermos. Em nome de Jesus que Te rogamos e agradecemos. Amém. Amém. Irmão, por favor. Primeiro eu vou cumprimentar, que Deus abençoe. Eu vou colocar esse papel aqui. Não vai ter que apagar, não, né? De lá eu fico de olho. Se ele quer para bater e apagar, eu tiro o Bluetooth da ação, não grava, né? Tá bom. Então que Deus abençoe. Amém. E fica à vontade. Boa noite a todos. Faz apenas um pouquinho de tempo que eu não venho aqui. Em setembro vai fazer 26 anos que eu me lembro claramente que eu vim trazer o convite do meu casamento com aquela linda jovem ali, há 26 anos atrás. Aí tempinho, né? Há uns dias. Muito bem. Eu agradeço pela oportunidade, pelo privilégio. É sempre um prazer, uma honra, quando temos a oportunidade de proclamarmos a palavra de Deus, anunciarmos a sua palavra. Com muita reverência, nós estudamos, meditamos na palavra, sempre. É uma obrigação de cada um de nós, embora que muitas vezes nós falhamos. A canseira, a correria, depois eu leio, depois eu faço, aí a hora que viu já dormiu, né? É como muitas vezes na hora da oração, bendito Deus, amado Pai, já foi. Aí de madrugada parece que você acorda, eu quero te agradecer, né? Tem muito disso, somos falhos, somos humanos. Evangelho de Mateus, capítulo 24, Evangelho de Mateus, segundo Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do verso 1. Mateus 24. Todos acharam? Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 1 diz assim: Saindo do templo, Jesus ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhes pediram: Dize-nos quando acontecerão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Respondeu-lhes Jesus: Acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes.
Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão. Sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vamos orar. O irmão Antônio poderia orar para nós? Amém. Aqui, como está um título, o sermão profético, o princípio das dores, logo mais em seguida vai falar sobre a vinda de Cristo, a exortação à vigilância, a parábola dos dois servos, onde vai mostrar, Cristo vai relatar como será no fim dos tempos. Mas o assunto nosso não é sobre o como será a tribulação, mas eu gostaria que nós pensássemos nessa noite, refletíssemos no versículo 11 e no versículo 14, que diz: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E o versículo 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Este evangelho do reino será pregado. Que evangelho? Ou como está sendo anunciado hoje o evangelho? Hoje existe duas maneiras, ou estamos tendo duas visões. Uma do evangelho verdadeiro, onde Cristo Jesus é o centro. Ele é a razão. É por Ele que existimos e subsistimos. É por Ele, fomos criados por Ele, para o glorificar, para o honrar, para o exaltar. Mas existe um outro evangelho que está sendo anunciado, onde o homem é o centro, onde parece que Deus foi criado pelo homem ou existe por conta do homem, onde o homem é o cabeça, o homem é praticamente o princípio, é o princípio da queda, é o princípio da desgraça. Esse é o princípio do homem. Este é o falso evangelho, onde o homem é o centro, onde o homem é o importante. Cristo, sendo o centro, tem sido deixado de ser anunciado. O falso evangelho diz que todo mundo vai para o céu, não existe inferno. Deus não seria tão injusto, porque Deus é amor. Sim, amor, mas é justiça. O inferno, como Cristo diz, foi criado para o diabo e seus anjos. Mas o homem, por escolha, ele decide rejeitar o evangelho, rejeitar a salvação. O homem pode dizer, Deus é bom e amor, e Ele é, mas Ele é justo para punir o pecado. O falso evangelho que se é anunciado está sendo dito sobre prosperidade, sobre as bênçãos, sobre o acúmulo de bens. Este é o falso evangelho. O falso evangelho que diz que todos nós seremos felizes eternamente aqui neste mundo, né? Não passaremos por dificuldades. Mas o verdadeiro evangelho, quando o próprio Senhor Jesus disse, não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes também
em meu Pai, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se o próprio Senhor está dizendo que no mundo haverá aflições, somos humanos, estamos aqui de passagem. Apenas um vapor é a nossa vida. Aqui nós passaremos momentos felizes, momentos alegres, o nascimento de um filho, o nascimento de um neto, a conquista do emprego que a gente queria. São momentos de alegria. O momento em que reunimos alguns irmãos, alguns parentes, vamos fazer um churrasquinho, é que momento de alegria. Vamos passar também por momentos de aflições, de tristeza, porque é o mundo onde Satanás tem reinado. Mas o falso evangelho, ele é muito mais aceito, porque o falso evangelho não fala daquilo que o verdadeiro evangelho fala. Porque o verdadeiro evangelho mostra a condição do ser humano. Porque todos pecaram, destituídos, separados estão da glória de Deus. Este é o verdadeiro evangelho. Todos nós cometemos pecado. Não há ninguém que não peque. Essa garotinha muito bonita, quantos anos tem? 3. Já mentiu alguma vez? Todo dia. Todo dia. 3 aninhos. Mentira é o quê? Quem de nós nunca mentiu? Quem de nós nunca passou num quintal que tem um pé de manga na época da manga e aquele galho saindo para fora do quintal, a gente vai lá e apanha? Não era nossa manga. Se pegamos aquilo que não é nosso, é roubo. Ah, não, roubo é assaltar um carro forte. Pois bem, se você tiver arma para isso. Mas para Deus, não é assim. Tudo aquilo que pegamos que não nos pertence é roubo. Quantas vezes, quando criança, nós não enganamos os pais? Ah, eu vou ali na casa do Cláudio, quando vê está no rio, não é? E a mãe havia dito, não vá ao rio. Então todos pecaram, destituídos, separados estão da glória de Deus. Quando Deus formou Adão, a sua imagem, a sua semelhança, o criou do pó da terra, soprou nele o fôlego de vida em suas narinas, se tornou alma vivente. Havia uma perfeita comunhão, uma perfeita união. Mas o homem decidiu desobedecer, porque Deus havia dito, aquela árvore vocês não podem comer. E aonde que ele foi? Comeu. Até a Bíblia fala que a mulher foi enganada, o homem não. O homem sabia. Ali se iniciou o pecado, que é transmitido a cada um de nós, um DNA, pecadores que somos. Então a Bíblia é bem clara em dizer no verdadeiro evangelho que todos pecaram, sem exceção. Não há ninguém entre os homens que não peque. Pecamos às vezes no olhar, pecamos às vezes no falar, como esse cântico que o pastor cantou, pecamos muitas vezes no pensar, pecamos muitas vezes no ouvir aquilo que não deveríamos ouvir. Então, a todo momento, o ser humano peca. Este é o verdadeiro evangelho. O homem pecador. E como diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quando nós trabalhamos, seja carteira assinada, seja autônomo, a gente quer o quê? Receber, né? A gente trabalhou por isso, a gente quer receber. Dá uma tristeza quando chega no dia o patrão fala, estou sem dinheiro, mas trabalhei para isso. Por quê? O trabalhador é digno do seu salário. Assim como o trabalhador é digno do seu salário, o pecado tem um salário, a morte. Mas não a morte apenas física, mas a morte espiritual, onde o homem é separado de Deus eternamente. Lembra, Deus, Cristo disse, o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, mas o homem, ao rejeitar o verdadeiro evangelho, também vai para o inferno. Um lugar que era preparado para o diabo, mas o ser humano caminha por lá, porque ele rejeita o verdadeiro evangelho. Há muitos que dizem o quê?
Ah, mas eu sou muito bom, eu sou bonzinho, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu ajudo isso, eu ajudo... Parabéns, mas isso não vai te levar para o céu. Porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Então não é a bondade do ser humano, como o falso evangelho prega, seja bonzinho, e Deus te dará o céu. Não é pela bondade, não é por aquilo que fazemos as nossas obras, mas é pela graça, um presente que nós não merecemos. O falso evangelho anuncia que Jesus Cristo nem é Deus. Jesus Cristo nem é Deus. Este é o falso evangelho. Cristo, Filho unigênito de Deus, veio a este mundo como homem para sofrer em nosso lugar, padecer dores em nosso lugar, ser humilhado, rejeitado, desprezado, crucificado em nosso lugar. Cristo, Ele é o centro. Cristo é a própria existência nossa e do próprio universo. O falso evangelho diz que não, nós viemos do macaco. É o que o falso diz. Não, viemos do Big Bang, a explosão que teve lá no espaço, né? Não, fomos criados por Deus, para a sua honra e para a sua glória. Só que o ser humano tem sido laçado por Satanás e tem feito a cada dia mais e mais a vontade de Satanás e não tem glorificado a Deus. A Bíblia no Velho Testamento diz: Jesus virá. No Novo Testamento, em João, diz o quê? Ele veio. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido, como diz em Lucas. Ou veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então no Velho Testamento dizia: Cristo virá. No Novo Testamento ele disse: Cristo veio. Mas também no Novo Testamento, em Atos capítulo 1, diz que Cristo voltará. As três frases: virá, veio e voltará. Nós esperamos essa volta. Esperamos ansiosos para essa volta. Quando Cristo voltar nas nuvens, se estivermos ainda aqui neste mundo vivos, nós veremos a sua glória, o céu se abrindo e nós sendo arrebatados. E o mundo entrando verdadeiramente, como vai dizer nos versículos seguintes, no colapso total. Ah, pensou? Tem dois andando, de repente só olha para o lado, só tem um. Foi arrebatado. Se estivermos vivos, mas se não tivermos, teremos nosso corpo ressurreto, ressuscitado. Nós, de qualquer forma, em sua volta, nós o encontraremos. O mundo hoje prega um falso evangelho em que diz que a pessoa não precisa mudar de vida. A pessoa pode continuar do jeito que está, que Deus aceita. Deus ama o pecador, mas não o pecado. Cristo morreu pelo pecador, para pagar os pecados. Mas no falso evangelho não é falado sobre pecado, não é falado sobre o inferno. No falso evangelho tudo é maravilhoso, tudo é glória, nada é ruim. No falso evangelho só se anuncia verdadeiramente é a prosperidade, é o gozo aqui neste mundo. Mas a Bíblia diz que quem quiser ser amigo de Deus se torna inimigo de Deus. Irmãos, há muito
O verdadeiro evangelho tem sido deixado de ser pregado. Há muito verdadeiro evangelho tem sido uma coisa arcaica. E ele nunca será para nós. A Bíblia nos diz, em Marcos capítulo 16, versículo 15, o quê? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho. No texto que nós lemos, no versículo 11, diz que nos últimos tempos surgirão muitos falsos profetas. E o que é que nós mais vemos hoje? Falsos profetas. É o que nós temos presenciado, meus irmãos. Quem acompanha, tipo Facebook, aqueles Instagram, Reels, né? Essas coisinhas todas, o que nós vemos? Falsos profetas. Pessoas que dizem, tive uma visão, tive uma revelação, mas toda a visão e revelação que nós precisamos está onde? Aqui. Na ilha de Patmos, quando João encerrou o Apocalipse, de escrever o Apocalipse, se encerrou as revelações de Deus para nós. Deus hoje não vai ficar falando conosco através de um sonho, de uma visão, não que Ele não possa, se Ele quiser, Ele ainda é Deus. Mas, contudo, o que Ele quer que nós saibamos, o que Ele quer que nós aprendamos, está aqui, em nenhum outro lugar. Essa noite eu vi um anjo. Cuidado! Satanás também se transforma em anjo de luz. Satanás não anda com uma cauda, um chifre e um garfo na mão, não. Pelo contrário, ele se passa por anjo de luz. Toda a revelação de Deus para nós está aqui. Tudo aquilo que o homem necessita saber está aqui. Não há nada que não esteja aqui. Isto é o Evangelho. Não essas visões, não esses sonhos, não esse encontro com anjos. Isto não é o verdadeiro Evangelho, mas sim o falso Evangelho. Há muito, o mundo tem, digamos assim, perdido o crédito, ou parado de dar crédito na palavra de Deus, por conta desse versículo 11, os falsos profetas, que têm ensinado heresias que muitas vezes tiram a santidade de Cristo, heresias que fazem com que o ser humano ache que não precisa mudar a sua vida, que ele pode continuar vivendo como ele quer, porque no final Deus é amor. Isto é o que o falso evangelho tem anunciado, isto que o falso evangelho tem pregado. Se quiséssemos uma igreja lotada em qualquer cidade, Ubirajara, Vera Cruz, Duartina, Galha, não importa a cidade, basta falar que está fazendo cura, basta falar que tem prosperidade, basta dizer, venha, faça seu voto a Deus, dê o que você tem que Deus te dará. A igreja lota, tem que expandir o prédio, tem que comprar terreno do lado para aumentar, porque é tudo que o homem quer ouvir, só isso. Mas a igreja que anuncia verdadeiramente a salvação em Cristo Jesus, que todo homem é pecador, essa pouco se enche. Porque hoje, como a palavra de Deus diz, os homens têm sentido como comichão nos seus ouvidos e cercando-se de mestres que falam apenas aquilo que eles querem ouvir, aquilo que é agradável. Um exemplo: a mulher se veste e diz, como que eu estou? Tente dizer a verdade, para ver se você não vai dormir no sofá. Pense em falar a verdade, e você vai ver se você não vai dormir. Está linda, está maravilhosa, gostei muito. Aí, para contrariar, ela diz, não gostei dessa roupa, eu vou trocar. Não é mais ou menos assim? Então, quando nós anunciamos a verdade, as pessoas não têm muito interesse.
Mas Paulo diz a Timóteo: prega a palavra, insta a tempo e a fora de tempo. Pregarmos, anunciarmos. Quem deu crédito em nossa pregação? Irmãos, não compete a nós sabermos disso. Quem converte um pecador, quem converte aquela alma do inferno, não é o mensageiro, mas a mensagem. Não é o pregador, mas é o Espírito Santo. O mensageiro, o pregador, ele pode levar a palavra até os ouvidos, mas do ouvido ao coração é o Espírito Santo, e não nós. Às vezes queremos demonstrar eloquência ao falar, queremos dizer palavras difíceis, que é quase um trava-língua. Ah, se eu falar assim, muitos, né? Não, ninguém vai crer não, porque o que crê não é a nossa sabedoria, o que converte não é o nosso conhecimento, é o Espírito Santo. O falso evangelho já mostra o oposto, que quanto mais eloquente, quanto mais gesticular, né? Melhor. Aí estamos fazendo um palanque de circo muitas vezes. É o que o falso evangelho faz. Hoje está na moda e a pessoa cai. Gente, o cara deve ter um bafo de alho que deve ser medonho. Comeu aquela sardinha seca, frita, é por isso que ele assopra e todo mundo cai. Mas isso não é o Espírito Santo. Não é assim que o Espírito Santo age. Não é assim que o Espírito Santo convence o pecador. O Espírito Santo convence o pecador mostrando a ele que ele é um pecador e que sem Deus ele está caminhando para o inferno. É assim que o Espírito Santo age. O Espírito Santo age através de pregarmos a palavra. Prega a palavra a tempo e a fora de tempo. Pregar a palavra, irmãos, não significa sermos aquele cara chato, que cada 5 minutos quer falar a mesma coisa para a pessoa. Não, não é isso. É nós anunciarmos o Evangelho. Quando é que nós entramos no anúncio do Evangelho? Só há um momento em que nós entramos quando anunciamos o Evangelho. É o momento em que nós dizemos: eu era um perdido pecador, mas Jesus me resgatou. Está vendo qual que é a nossa participação? É essa. Mostrar que nós éramos pecadores. Não importa se uma pessoa nasceu dentro da igreja, cresceu, casou-se, morreu, sem Cristo como Salvador, essa pessoa irá para o inferno. Não importa se a pessoa fizer como fazia a igreja primitiva em Atos, vender seus bens, suas propriedades e entregar tudo à igreja. Sem Cristo, essa pessoa vai para o inferno. Porque o que salva é o sangue vertido naquela cruz. Esse sangue tem o poder de limpar a nossa alma. Este sangue tem o poder de nos reconciliar com Deus, de quebrar a maldição que havia, que nos separava de Deus. É o sangue de Cristo Jesus que nos limpa, nos lava e nos purifica de todo pecado. Hoje, o falso evangelho está na moda, mas nós temos que insistir e persistir até o dia que Cristo vem, de anunciar o verdadeiro evangelho. O homem pecador. Às vezes tem pessoas que têm a ousadia de dizer o quê? Ó Deus, dai-me o que eu mereço. Cuidado, o chão vai se abrir e você vai para o inferno, porque é o que o homem merece. Quando nós dizemos, dai-me o que eu mereço, o que é que o homem merece de Deus? O inferno. Somos salvos, irmãos, não é porque somos bonitinhos, não. Não é porque temos olhos azuis, não é por nada disso.
Não é porque somos musculosos, até se fosse por isso eu estaria condenado, que é pele e osso. Não é por isso que somos salvos. Somos salvos não é porque cantamos bonito. Somos salvos pela graça, pela misericórdia. Deus olhou para nós e nos amou. Muitas vezes dizemos, eu amo a Deus, mas 1 João diz que primeiro foi quem? Deus quem nos amou. Então, o verdadeiro Evangelho sempre irá mostrar a situação pecaminosa do homem. O verdadeiro Evangelho sempre vai confrontar as atitudes do homem pecador. A Bíblia não veio para massagear o nosso ego. A palavra de Deus não está aqui para levantar nossa autoestima. A palavra de Deus está aqui para nos mostrar que sem Cristo nós não somos nada. O ser humano diz, eu não creio nesse Deus, mas esse Deus continua sendo Deus. Esse Deus continua sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Ele toda a honra e toda a glória. Por mais que você não creia, Ele continua sendo Deus. Mas você, sem crer, continua sendo pecador e destinado ao inferno. Está vendo como é que não altera o que você pensa? Não altera. Se você disser não creio, Ele continua sendo. Ele é e sempre será Deus. Agora, se você disser, eu creio nesse nome, eu creio que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio a este mundo, morreu numa cruz para pagar os meus pecados, agora, parabéns, você deixa de ser uma criatura e passa a ser um filho de Deus, como diz em João capítulo 1, versículo 11 e 12. Você passa a ser agora um filho de Deus. A sua vida muda se você crer. Se você não crer, a vida de Deus é a mesma. Quando o homem ele é o centro, quando o homem se faz como centro, qual é o foco dele? Ser visto como grande. O foco dele é a própria exaltação. O foco dele, ou o objetivo dele, é de ver com que as pessoas o elogiem, com que as pessoas massageiem seu ego, com que as pessoas o admirem, porque ele é o centro. Mas quando Cristo é o centro, o nosso foco é agradá-lo, o nosso foco é glorificá-lo, o nosso foco é anunciar a sua palavra. O nosso objetivo é tentar lutar para viver uma vida que o honre. Uma vida onde as pessoas olhem e digam, eis aí alguém diferente. O que será e por que será que ele é diferente? Então, irmãos, nós que anunciamos o verdadeiro Evangelho, persistamos, insistamos. Por mais que às vezes pareça que não tem resultado, tem sim. Nós podemos não ver, mas o Espírito Santo trabalha. Às vezes alguém que entra aqui, ouve o Evangelho, vai embora e a gente fala, ouviu e foi embora. Lá na frente se converte, porque o Espírito Santo lembra daquela palavra que ele ouviu. Às vezes, plantaremos, mas quem vai colher é um outro, uma outra pessoa. Então, enquanto houver tempo, anunciemos esse Evangelho verdadeiro. Aí dizemos o seguinte, isto é obrigação do pastor, né? A gente sempre quer tirar, digamos, o chumbo grosso de nós, não é isso? Não. Quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ele disse ao pastor ou à sua igreja? Individualmente a cada um de nós, irmãos. Muitos pastores, muitas vezes, estão sobrecarregados porque a igreja acha que ele é tudo. Ele tem que fazer tudo. Quando, na verdade, a obrigação de proclamar o Evangelho é minha e sua. De cada um de nós, independente. Eu sou duro de palavras, mas você consegue convidar para estar aqui? É uma forma de se pregar o Evangelho? É você trazer a pessoa na casa e ela ouvir do Evangelho.
Então, o anunciar o Evangelho é uma obrigação de cada um de nós, individual, independente do nosso conhecimento. Como disse, o nosso conhecimento não converte ninguém. O que converte é o Espírito Santo. Que possamos refletir nisso. Que possamos refletir e pedir forças a Deus para nós continuarmos firmes, anunciando Jesus Cristo, anunciando a sua volta. Está a cada dia mais perto, irmãos. Às vezes podemos dizer como se dizem, né? Mas ele está demorando tanto. E quem diz que o tempo de Deus é o nosso tempo? E quem diz que o nosso tempo é o tempo de Deus? Pensa numa coisa que você orou a Deus por muito tempo. Pensou? Quanto tempo Deus levou para te atender? Foi do dia para a noite? Alguns oram que leva anos. Tem orações que você você empreende 12 anos orando para Deus responder. Tem orações que você passa uma vida toda orando e a resposta só vem depois que você já dormiu no Senhor. É o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Às vezes nós dizemos, meu filho ou meu irmão não quer saber de Deus, mas quem sabe do tempo? É só Deus. Ele tem um momento certo, até o que diz Eclesiastes, há tempo para todo intento embaixo da terra. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, há tempo para tudo. E o tempo pertence a quem? A Deus e não a nós. Então que nós possamos persistir e insistir em proclamar apenas o verdadeiro Evangelho. Que Deus possa usar a cada um de nós como Ele quer e como Ele deseja. Alguns serão grandemente usados proclamando o Evangelho. Outros serão usados convidando pessoas. Outros serão usados grandemente orando por aqueles que estão na obra, por aqueles que dedicam a sua vida ao Evangelho. Cada um de nós será usado se nós deixarmos apenas Deus continuar sendo Deus, nada além disso. Eu gostaria de ler um versículo com os irmãos em 1 Timóteo. 1 Timóteo, livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Primeira Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Todos acharam? Fiel é esta palavra, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo, eu sou apaixonado por esse versículo, porque Paulo, sendo um grande apóstolo dos gentios, tendo escrito muitas epístolas, ele, na sua humildade, ele ainda diz: o principal pecador sou eu. Que nós possamos nos lembrar disso, irmãos, que nós fomos salvos pela graça e misericórdia, mas nós devemos sempre nos lembrar que ainda somos pecadores e precisamos depender 100%, 1000% da graça de Deus todo dia. Nós devemos deixar nossa vida nas mãos de Deus e deixar Deus continuar sendo Deus, para que possamos ser ainda usados por Ele, para a honra de quem? Dele. Para a glória de quem? Dele. Tudo é para Ele e por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito, ou nada que façamos, teria sido feito ou tem valor. Que Ele nos abençoe grandemente.
Vou pedir para o irmão Paulo orar, pode ser? Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos imensamente por esse momento, por esta hora, por esta mensagem, por este irmão, por trabalho no nossos corações, Deus, nos nossos corações aqui, né, que essa palavra possa causar efeito, que possamos não só ser ouvinte agora, mas no amanhã, depois da manhã, no futuro. Que o Senhor possa usar essa palavra em nossos corações, né, na nossa vida. Agradecemos pela visita do irmão, que o Senhor possa estar abençoando esse irmão na vida dele, não só hoje, mas também no seu futuro, no seu lar, na sua igreja. Por isso nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, obrigado pelo privilégio, pela honra, pela oportunidade. Deus abençoe. Agradecer o irmão, fiquei muito feliz, a igreja também, da quando ontem ele ligou para mim, eu estava chegando aqui, né? Foi mensagem que ele mandou no meio, parece que foi, né? Mensagem. E agradecemos por isso. Que Deus te abençoe e venha mais vezes, quando quiser, né, puder. E agradecer a presença dos irmãos também. Eu vou dar notícia também que o irmão José Vicente mandou anunciar a igreja. Ele está fazendo convite para um culto de ação de graça, né? Aniversário, ação de graça da casa dele, da morada lá em Alvilândia, no dia 26 desse mês. Então, vai cair no sábado, você falou, né? Acho que é um sábado. Quarta-feira. Hã? E a mulher falou em cada quinta-feira. Agora, vou olhar aqui agora. Dia 26 de abril. 26, no sábado mesmo, irmão José. Está aqui, ó. Vamos ver o que a gente faz. Deus permitir, né? Vamos ver o que praticar um dia de culto. Mas vamos ver. Deus permitir, nos ajudar, nós vamos, ou alguns vamos. Sem ninguém, acredito que não vão lá, né? Então vamos louvar a Deus, aquele hino que fala. Se você tiver um pedido, fala. Oh, chorai, não sabe. Eu escolho isso. Agora, se eu não tiver um outro, eu abro mão desse. Eu acho que é 186. Acho que é 186. Pode vir montando ao José. Cuidado, irmão, que cantaram hoje de manhã aqui, mas não sei se elas vão querer vir. Se quiser, pede. Hã? É 186.
Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti por mais esse culto encerrado agora, pelo que ouvimos, e continua nos abençoando este irmão, a família dele, a igreja que ele faz parte, onde ele trabalha, nas outras igrejas. Pai Santo, pedimos em favor de cada um que estão aqui presentes, a família de cada um. E nos dê uma boa noite, de acordo com a Tua vontade, e nos dá uma boa semana de trabalho aos irmãos, e nos livre de tudo mal que temos livrado até nos dias de hoje. Pai Santo, e pedimos também em favor de domingo, a nossa ida lá até Bauru, que nos abençoa, o culto lá, nossa ida e volta. Por Jesus que pedimos e agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém.